Bom, meu nome é Tomás Partiti, mestre em arqueologia e também numismática, no caso, numismática romana, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E eu vim aqui apresentar hoje uma síntese, na verdade, do meu mestrado, que já foi defendido em 2019 no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, intitulado exatamente este título aqui da tela: Moedas Romanas na Germânia Magna, tipificação e interpretação dos achados numismáticos. Bom, como que a gente começou, né? Primeiramente, né, dando mais o trabalho partiu de um projeto de pesquisa que foi feito no Laboratório de Arqueologia Romano Provincial do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, e ele tinha uma ideia de que na verdade ele começou como um projeto para estudar a relação do Império Romano com o que é visto nas fontes literárias como povos germânicos, ou os povos bárbaros. E um dos elementos, e pesquisando assim, antes de desenvolver o projeto, antes de terminar o projeto para submissão para a prova, né, eu acabei descobrindo que as moedas eram o maior objeto romano em quantidade nesses territórios, que eu vou mostrar mais para frente aqui, o que eles eram, onde que eu trabalhei. E a questão é realmente isso, entender quais são os tipos, as denominações que chegaram no território e essa relação que eles se dão com a moeda, né? O que é a relação romana com a moeda, o que é a relação local com a moeda e como essas coisas são divergentes, e é interessante pensar, né? O que sociedades ainda com uma visão muito simples de economia vão tomar para si essas moedas, como elas vão ler essas moedas. Então a gente acabou fazendo, não pela ótica romana, apesar do objeto ser romano, mas sim pela ótica do receptor desse material. Bom, aqui o clichêzão, né? Principalmente para a questão de numismática romana, elas surgem, né? A gente sabe muito bem que a moeda, no contexto mediterrâneo, não é uma invenção, mas é um surgimento grego. A posteriori, ela é incorporada pelo Senado romano já na República, e as suas emissões são extremamente descentralizadas. E a outorga sempre estava na mão do Senado, né? O Senado é que emitia, não só emitia, mas dava direito de emissão. Com o Império, principalmente a partir de Otávio, ele centraliza essa produção em Roma, principalmente do que nós vamos entender como as denominações imperiais. Então, denários e principalmente as moedas de ouro. O controle era muito necessário, porque nós estamos falando, se a gente for pensar economicamente falando, nós estamos falando das emissões de maior valor real dentro do Império Romano, da economia, de uma economia. Então ele há uma descentralização de moedas como sestércios e outras denominações de bronze, porém ele centraliza as principais, que vão ser usadas para pagamentos de soldos de militares, para os próprios tributos, nos templos, que são uma questão muito importante das moedas, né? Os templos romanos, eles são centros econômicos de recepção dessas moedas. Então, dessa forma, nós já estamos falando, né? Vale lembrar sobre o tema específico, nós estamos lidando com emissões imperiais, né? Com produções já do Império Romano e dentro de todo o primeiro levantamento, nós chegamos a essas quatro denominações principais que nós vamos ver em ocorrência nos territórios que eu vou apresentar mais para frente, né? Elas, como eu falei, como elas possuíam um grande valor, se a gente for pensar ainda mais em valor venal, né, no seu peso, na quantidade de metal, apesar de que já nos períodos cronológicos elas já tinham havido algumas reformas monetárias que tiraram o valor venal dessas moedas, elas ainda eram, né, você ainda tinha uma necessidade de concentração dessa produção, de um controle extremo, como eu disse, levando em consideração o quão elas eram importantes para a economia romana. Bom, aqui eu decidi colocar praticamente todas as oficinas que o Império Romano já teve em
de produção de moedas. De todas, né, a mais importante para nós é Roma, para essas primeiras emissões que eu citei, né, os denários e os sestércios. E a posteriori nós vamos ter várias que são importantes para as emissões de ouro, como Constantinopla, Tessalônica, tem várias. Acho que Treveri também, Antioquia. Mais pra frente também, eu não me lembro agora se eu coloquei exatamente o destrinchado sobre especificamente esse tema. Mas nós podemos ver, né, a história das oficinas, né, no mapa. O Império descentralizou bastante em vários momentos da história, porque aqui é um mapa de todo o período, de toda a história do Império Romano, quanto às suas oficinas. Bom, quando nós também fomos levantar, nós tivemos algumas questões interessantes quanto às categorias de achado. Nós optamos por trabalhar com tesouros. Por quê? Os tesouros, eles são históricos dentro de si mesmos. E as moedas, do ponto de vista de seus achados unitários, né, sejam eles fortuitos, arqueológicos ou tal, elas, por mais que elas nos contribuam com uma questão numismática forte, ela também ela tem uma certa limitação. Porque muitas vezes esses achados unitários, levando em consideração o histórico local, que muitas vezes não havia uma certa precisão arqueológica, principalmente, né, se a gente pensar nos achados pré-1950, e até um pouco depois, levando em consideração que era ali, você chegava com um trator na sua terra, aí você estava lá arando, pá, batia num vaso de cerâmica com um monte de moeda dentro. Ou você ia construir uma expansão de uma rodovia no meio da Alemanha ou no meio da Suécia e você encontrava mais 1.000, 2.000 moedas num vaso. Então, é interessante pensar nos tesouros nesse aspecto, porque eles possuem uma história dentro de si. Interessante também, né, a gente fala assim, como nós trabalhamos com essas duas categorias. Os tesouros mistos, eles podem ser entendidos como de mais de um tipo de moeda, de uma denominação de moeda ou outros elementos, porque muitas vezes a gente vai ver nesses entesouramentos, como eu vou comentar sobre um tesouro do livro de Fromworth, outros tipos de material. Então, esses entesouramentos, de um ponto de vista antropológico, não só numismático, ele vai para além. Então, a gente escolhe os dois porque eles permitem, por exemplo, estabelecer certos entendimentos sobre quem entesourou e por que entesourou, apesar de que, porque muitas vezes há um debate teórico mais do que real, porque realmente a gente não consegue definir muito bem, justamente pela falta de contexto arqueológico do objeto. E aqui nós, né, falamos, como eu falei, cronológico de constituição, você tem uma história dentro do próprio objeto que nos permite agregar mais valor, ainda mais pensando numa dissertação de mestrado. Né? Num trabalho de iniciação científica, com certeza, os tesouros talvez fossem algo um pouco maior do que deveria. Bom, como a gente falou, achados fortuitos e de sítio. O que seriam os achados fortuitos? Como eu citei, o exemplo de você no seu terreno, estava fazendo alguma forma de melhoria e escavou ali, achou. Os de sítios são aí produto da arqueologia. Então você delimitou um espaço de um sítio arqueológico do período romano, do período germânico, ou da idade do que nós chamamos de idade do ferro romano, para esse território, e você encontrou ali em algum lugar dessa espacialidade. O arqueólogo foi lá, escavou e achou um vasilhame, achou um conjunto de moedas jogado, tem vários tipos. Né? E aí, uma vez que a gente pegou isso, nós levantamos, através de catálogos, de uma série de catálogos, e catálogos digitais também hoje, para pesquisa, é muito importante. Hoje os catálogos digitais têm um papel extremamente importante na divulgação desse conhecimento, principalmente se a gente pensar nos gabinetes numismáticos europeus, que eles têm uma vantagem que é o acesso a muito financiamento para poder, né, fotografar, escanear, né, e trabalhar esse acervo digital que eu pude trabalhar por causa disso.
né? Porque nós aqui brasileiros, nós temos uma seríssima dificuldade, ainda mais de pesquisa, de conseguir chegar até esses materiais fisicamente em loco. Isso é uma das maiores tristezas da minha pesquisa, de não ter conseguido ver lá. E aí, com esse material encontrado, nós dividimos em alguns grupos, né? Pela denominação, categoria de achado e a cronologia de constituição do tesouro. Então, como se faz isso? Você faz toda a análise dos tipos numismáticos, a categoria, a periodização desses tipos. Então nós vamos ver a moeda de Trajano, moeda de... Né, e aí o mais recente, a mais nova no caso, né, dessas todas moedas datadas, nós fazemos a datação, nós estabelecemos, é ali o ponto final. O tesouro foi descartado por volta daquele período. Claro que a gente pode dizer que ele foi acumulado e pode ter sido meramente guardado numa casa e aí, por causa de alguma questão, ele pegou e jogou longe, foi colocar em algum lugar. Ainda mais no período de migrações, que é o século III, IV e V depois de Cristo, há uma grande migração de povos. Então esses povos podem muito bem ou ter esquecido esses tesouros, ou por causa de pressão de outros grupos e da violência de outros grupos migrando, também esconderam de uma forma mais a ponto de esquecerem. Então essa cronologia de produção nos é interessante por isso. Claro que essas cronologias também nos permitem trabalhar muito com as fontes textuais. Uma vez que você consegue delimitar um período cronológico para esses tesouros, você consegue determinar se é um período onde nós temos fontes historiográficas, como a Gética de Jordanes, ou propriamente o De Bello Gallicum de César, ou outros elementos, Germânia de Tácito, para nos dar subsídio para entender essas populações. Aqui nesse mapa, eu coloquei, no caso, os países estudados. Né? Os entesouramentos estão no território polonês, no território que seria hoje a atual Polônia, né? Muitos desses achados foram feitos anteriormente à Constituição, até do Estado polonês, Dinamarca, Alemanha e Suécia. Se vocês deram uma olhadinha no mapa, só o Império Romano termina na porção sul da Alemanha. E eu estou falando do norte desses respectivos países. Então nós estamos falando aí de uma distância de uns 300, 400 quilômetros, a depender do seu referencial, se for um referencial longitudinal ou latitudinal. Então, nós estamos falando de locais onde o Império Romano não chegou a ter uma penetração física, uma ocupação física desse espaço. Né? Aí aqui nós temos especificamente 3 locais de achado que nós trabalhamos. A ilha de Fyn na Dinamarca, Gotland na Suécia, que é curiosamente o local onde tem maior quantidade de unidades de moeda romana encontradas no Báltico, norte da Europa, né? E o Golfo de Gdansk, no norte da Polônia, que também, a linha amarela aqui embaixo, em que nós trabalhamos. Essas regiões, principalmente Gotland, eu comecei pesquisando principalmente o norte da Europa, mas aí eu percebi que discutir o Báltico, ou seja, toda essa região, em especial Polônia e Suécia, Escandinávia como um todo, me era muito interessante, porque já havia toda uma literatura de pesquisadoras e pesquisadores, tanto da Dinamarca quanto da Polônia, dialogando para entender o fenômeno, porque era um fenômeno que você estava vendo tanto nas regiões continentais quanto nas regiões insulares. Então, que é essa presença dessa moeda romana dentro dos mesmos contextos e mesmas tipologias que eu vou apresentar. Bom, aqui a gente fez rapidamente um mapa, na verdade, tabela com os tesouros dos 4 países e as unidades, e as quantidades desses, e aí são divididos em denários, sestércios, sólides e aureis. Dessa forma, em vários locais, nós temos esses tesouros. E aí vou colocar aqui também as datações para alguns deles que eu consegui. Então nós vamos ver, na Alemanha, os 2 tesouros são por volta ali entre o que nós podemos chamar do fim da dinastia dos Antoninos, começo da dinastia dos Severanos. Gerlosa a mesma coisa na Polônia. E aqui nós vamos ter
né, nesse caso, se não me falha a memória, é a datação para as moedas de prata, dos tesouros de prata. E eles terminam praticamente no mesmo período, né, na transição da dinastia Antonina, no final ali do reino de Cômodo e Marco Aurélio e Cômodo sendo os dois principais reis ali dessa dinastia no período principal das moedas, e a posteriori, o comecinho ali, 193, da dinastia dos Severos, com Septímio Severo. Né? Bom, entrando especificamente nesses tesouros, né? Eles foram produzidos em 54 e por volta de 200 depois de Cristo. Eles estariam ligados a umas questões específicas, porque as fontes textuais nos apresentam que por volta de 130 a 140, Marco Aurélio e o seu filho Cômodo tiveram vários conflitos no território da província da Panônia com uma tribo próxima que eram os Marcomanos. O que houve e o que se interpreta muito é que esses denários, havia uma necessidade de Roma, já nessa época, de participação no seu exército de populações próximas. Roma teria entrado em contato com os povos germânicos do além Limes e trazido eles para participar como membros de suas tropas, como soldados auxiliares, para lutar contra esses marcomanos. O que teria acontecido é que, ao invés do senso comum deles ficarem, muitos voltaram para os seus territórios de origem e levaram essas moedas com eles. Como eu disse, são as maiores os denários são a denominação de ocorrência nesses territórios, em termos quantitativos, assim, só em Gotland a gente coloca algo em torno de mais de quase 2.000 moedas. Claro que elas muito desgastadas, existe toda uma questão do ambiente, do ambiente não só sueco, mas também dinamarquês, insular e peninsular, que acabou causando uma seríssima desgaste nas moedas. E aí essa questão é uma das questões mais caras, porque esses tesouros, a partir do momento que nós trabalhamos com tesouros, nós conseguiríamos delimitar essa historicidade. Só as unidades, né, voltando àquela questão das unidades, elas ficam extremamente soltas por essa questão. Bom, comentar sobre um tesouro específico, que é o tesouro de Frombork. Ele foi descoberto, como eu falei, ele foi um achado fortuito na construção de uma estrada na atual Polônia em 1911. Ele é um tesouro misto, porque ele possui 32 moedas, nesse caso, se não me falha a memória, também tem moedas de ouro, broches, possíveis ferramentas de bronze e fivelas. A moeda de ouro, tentando lembrar aqui especificamente da datação, é algo por volta de 440 depois de Cristo. E nós estamos falando de moedas entre 54 e 200 e depois moedas de ouro de por volta de 280 até 400. Então é uma questão que aí a gente suscita algumas questões, principalmente pela ferramenta de bronze. Esse tesouro é lido como um tesouro de um ourives. Que o que acontece? Aqui no caso também existe, como eu vou mostrar, acho que é no próximo slide, que existe essa questão. As moedas poderiam ser uma forma de obtenção de matéria-prima, porque esses ourives, eles trabalhavam com prata. E se a gente for, né, somar o conhecimento, os denários são uma fonte de prata inestimável, né? Mesmo que esses já sejam denários extremamente leves, porque eles já não eram, as reformas monetárias que ocorreram anteriormente tiraram a quantidade de metal precioso dessas moedas, apesar da denominação continuar a mesma, né? Esse é um dos denários que poderia, né, especificamente esse aqui não, mas é de uma datação da seriação que estaria em ocorrência. Como nós podemos ver, esse aqui já está um pouquinho ligeiramente judiado, assim, se a gente pensar, tem as próprias marcas ali. Esse, se não me falha a memória, está no gabinete, no arquivo digital do Gabinete Numismático de Berlim. Eles digitalizaram todo o seu acervo numismático
é uma fonte assim de informação sobre, principalmente sobre principalmente de imagem, muito importante para essa identificação do material. Bom, aqui a gente tem um croquis de 1911 sobre alguns dos achados do Tesouro de Frombork. Como nós podemos ver aqui, nós temos uma moeda provavelmente desse período que ela foi talhada. Isso aqui não é uma marcação, isso aqui não é um desgaste natural. Muito do que ele se encontra, né, você pode ver aqui as fivelas, os broches, tem anéis, né, esses 4 aqui de baixo. Então suscita-se a hipótese de que um dos usos das moedas romanas aqui não era econômico, e sim uma mera obtenção de metal precioso para os trabalhos que eram mais interessantes à questão e à demanda dessas populações. Uma questão interessante é que nós temos o fenômeno das bracteates no norte da Europa. E esse fenômeno, vários estudiosos e arqueólogos, tanto suecos quanto dinamarqueses, têm se debruçado sobre a origem do ouro. Não havia ouro na Dinamarca e na Suécia a priori, a não ser, e aí vem o pulo do gato, com as moedas romanas. Então haveria a necessidade de você fazer todo um estudo físico-químico, mas existe uma hipótese muito forte de que as moedas romanas de ouro, daí dos períodos posteriores, também tenham sido fundidas para a construção de bracteates, porque as bracteates, principalmente as escandinavas, elas são um fenômeno desse período da antiguidade tardia, desse período do que nós chamamos de período de migrações dessa população. Então é muito possível que, né, além da prataria, da ourivesaria de prata ter sido, né, abastecida por moedas romanas, um outro elemento, né, desse mundo aí numismático, que são as bracteates, também se fez possível através dessas moedas romanas e da sua, né, e do suporte romano, né, monetário, econômico, não fazer sentido para sociedades que estão, né, distantes do Império Romano. Assim, a gente precisa pensar uma questão seguinte, né? Estabelecendo que esse material está lá, por que ele chegou lá? Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. Já coloquei alguns postulados aqui, né? Mas quando a gente pensa numa questão teórica, a gente precisa pensar o que faz essa moeda circular. Primeiro, o Império Romano e as suas próprias demandas. Se a gente pensar na questão de prata, uma das possibilidades é essa. Você precisava de exército para lutar a sua guerra, você tinha já alguns contatos, porque a história, né, o primeiro grande contato colocado desses povos ditos germânicos é a população romana em 113 a.C., com a invasão de Roma pelos teutões e símbrios. Então havia algum grau de conhecimento de que aquelas populações existiam e algum grau de contato ao longo da história houve. Se a gente pensar o próprio Júlio César também, o próprio Tácito, e a gente pensar também Armínio, né, no caso já aí no período imperial. Então o que nós precisamos pensar, né? Primeiro essa questão, o que Roma precisava fazer e por que, né, Roma como motor para um primeiro saída dessas moedas. Segundo elemento, há uma eventual perda no translado. Esse perda no translado pode ser entendido como ataques, por exemplo, na verdade essa perda, ela pode ser uma perda meramente de caiu, como também pode ser saques, roubos. Então, na verdade, você estava movimentando as moedas, por exemplo, né, colocando aqui uma teoria alternativa, para pagar o soldo dos militares na Panônia, e povos que estavam agredindo Roma simplesmente foram lá e saquearam, por exemplo. E aqui a gente também precisa pensar o recebedor e as suas demandas locais. Como eu mostrei já essa questão da ourivesaria, e a gente precisa pensar essa questão, até que ponto, né, o Império Romano, esses receptores viam essas moedas como o Império Romano as via. A gente sabe muito bem que, né, a autoridade romana precisa se fazer presente
muitas vezes, na sua estrutura jurídica, na sua estrutura de ocupação do espaço mesmo, para legitimar esses suportes, essas estruturas de poder. Né? E aí não é só a moeda e a economia, é tudo. Né? Você tem, né, a noção de província como uma unidade de poder, de aqui somos romanos, né? Então, e o culto à cidade, uma série de questões ritualísticas, jurídicas, que vão consolidar Roma e o ser romano e as práticas romanas nessas populações, que não é o caso aqui. Então, há que se ponderar também essa possibilidade e essa agência do povo local. Né? Como eu falei da questão dos tributos, os saques, né? E há uma questão, um dos elementos que é interessante ponderar é uma economia de trocas simbólicas, aonde a capacidade, onde as moedas e outros elementos romanos que são vistos, porque também nós temos outras, taças de prata que são encontradas na região e outros elementos de altíssima habilidade fina romana sendo encontrados em contextos funerários e outros contextos. Então, o que acontece? Que haveria a possibilidade de circulação desse material localmente a partir de novos valores. Quais valores seriam esses? A capacidade das lideranças locais de centralizar esse material, oriundo possivelmente da guerra, e redistribuir para suas elites locais, criando relações de clientelismo. Que quem tem o maior poder não é só um poder militar, porque afinal, né, para obter essas moedas você teria que lutar na guerra, mas também da capacidade de você ter em quantidade para poder distribuir para os seus pares. E aí estabelecendo uma relação de harmonia entre grupos guerreiros. O que vale lembrar, que eu vou colocar na verdade no final, é uma ponderação sobre quem são esses povos. Nesse primeiro momento aqui nós estamos focando mais na questão numismática, para depois chegar à questão, quem são essas pessoas que receberam? Os sestércios, têm uma única região específica que eles são maioria do que os denários, que é no leste, no que seria a Estônia, Letônia, Lituânia e aquele protetorado de Vladivostok, que esses sestércios estariam ligados, porque a gente sabe, os sestércios aí eles já estão mais ligados a um comércio comum, e aí seria ligado ao restabelecimento das rotas de comércio de âmbar. Eles são estatisticamente ínfimos em comparação aos denários, mas se a gente pensar em todas as denominações de ocorrência, os sestércios não podem ser ignorados. Né? E como eu falei, são fluxos fortes, porém restritos a 25 anos. Não tem mais. Você não tem uma grande profusão como a gente consegue de 54 a 200. Né? E a questão é, a circulação também, você vai ver alguns sestércios chegando às ilhas escandinavas. Então a gente pode ponderar uma troca monetária, uma troca de moedas aqui, não necessariamente econômica, né? Entre esses povos bálticos. Então o Báltico vira um local de bastante forte intensidade de trocas. Bom, indo para frente no tempo, a gente precisa agora olhar as denominações de ouro. A maioria delas, né, está entre os séculos 3 e 4, né, está entre, na verdade, os 4 e os 5, porque há um processo gradativo de abandono da prata. A prata está extremamente desvalorizada, uma vez que eles também não têm mais tanto acesso à prata, né? A gente nunca pode esquecer os processos gradativos de desvalorização venal da prata. Um denário de prata da República pesa muito mais do que um denário de prata desse período. Então houve um processo de reformas monetárias que visavam meramente resolver o problema da falta de prata para bater moeda. E por tabela, a falta de moedas que você tinha e que precisava ter para desenvolver a economia. Dessa forma, não se cria um novo tipo de moeda de prata. Se mantém o valor denário, mas diminui-se o seu peso. Então há um grande problema econômico ali no final do século, entre os séculos III e IV, que é uma crise econômica pesadíssima. E um dos maiores indicadores dele é essa crescente desvalorização, do peso da moeda. Esse acaba
resultando no fim do padrão denário, para o período do que nós chamamos da segunda parte da Antiguidade Tardia. E a emergência dos auréis e dos sólides como as moedas correntes para esse período, entre o quarto e o quinto, e a posteriori elas vão se tornar muito fortes. E, por exemplo, Constantinopla praticamente é conhecida pelas moedas de ouro. Nós temos também as oficinas em Trier, nós temos também as emissões ocidentais. Nessa época nós também podemos já fazer uma divisão geográfica, né, entre emissões ocidentais e emissões orientais. Seriam as emissões ou de Roma ou das oficinas ainda, né, mantidas por Roma, pelo Império Romano do Ocidente, e as do Império Romano do Oriente. A cronologia, né, para esses auréis nessa região específica, estão entre o quarto e o quinto. E há uma circulação mínima nos contextos continentais, mas nas ilhas há uma predominância, rememorando a questão das bracteates escandinavas e a questão, né, da possibilidade dessas bracteates serem produzidas a partir do ouro romano. Né, como eu falei, aqui a gente consegue ver mais ou menos o horizonte histórico. Né? A gente vê ali por volta entre 240 e 250 para as moedas mais recentes, que é o processo de transição, e para as mais antigas, para as mais novas no caso, né? Para as mais antigas 240 a 250, para as mais antigas entre quase 400 e a 445 no caso do tesouro. Tem algumas questões interessantes sobre essas moedas que eu vou apresentando. Bom, existem algumas novas interpretações que vão também caminhar com o uso das fontes históricas, né, no caso aqui a Gética de Jordanes, vão levar a uma questão de algumas novas disputas militares que vão estar ocorrendo. Né? Uma delas, que existe a possibilidade, é a circulação dessas moedas a partir de contextos germânicos, a partir de relações militares entre grupos germânicos e os hunos, já ali por volta do século IV ou século V, no caso, né? A gente está falando ali 440, 450 ali, houve Átila, invadiu o Império Romano do Oriente e eles saquearam. E há o levantamento que haviam tropas germânicas aliadas a Átila. Então eles teriam recebido moedas de ouro romanas. Um outro elemento, né, aqui comentando, né, mostrando, há uma questão que é o seguinte: a predominância da autoridade imperial do Oriente como emissora de moedas, a ponto de que vem moedas para o Ocidente, eles recunham com o imperador do Ocidente e mandam. Então Constantinopla se torna uma centralizadora do minério de ouro, né? Na verdade, aqui a gente pode colocar pro Mediterrâneo como um todo. Né? Aqui nós temos um tesouro, que é o de Bolkengard, que é na Suécia, na Dinamarca. Desculpa, na Suécia, estou falando besteira. Escrito Dinamarca. Na Dinamarca. Esse tesouro ele consiste de 15 moedas, como vocês podem ver, tem algumas adições a elas aqui. Um colar de ouro e um resto de um bracelete. Curiosamente, o resto desse bracelete nessa foto, infelizmente, não consegui ver, mas ela tem uma marcação de peso romano. Então, na verdade, existe a possibilidade de que, na verdade, ele não seja bem visto como um resto de bracelete, e sim como um lingote, não lingote exatamente, porque lingote não é, fisicamente falando, mas seria uma forma de você conseguir, né, de reuso, de metal de reuso. Então você já pesava ele, colocaria a marcação, haveria alguma forma de marcação para indicar, ó, nós vamos reutilizar aqui, se você precisar de X gramas de ouro, aqui nós temos X mais 1, por exemplo. E aqui nós temos várias alterações nas moedas que nos colocam como muito interessantes. São a adição de anéis de suspensão ou de furos. Existe toda uma interpretação antropológica a partir da ideia dessa relação de distribuição de presentes e da valorização do guerreiro enquanto possuidor, né, do butim, que essas moedas na verdade não tenham mais o caráter numismático, e sim de exibição do portador delas enquanto pingentes.
que aí marca o valor militar ou o valor social militar, porque nós precisamos, não podemos esquecer, nós estamos falando de sociedades militares, que é a partir, né, do butim, de você ir para a guerra e obter o butim, e você ter acesso a esse butim, você tem um marcador social, de valor social. Então todas essas perfurações e os aros, que são aros extremamente finos, extremamente bem feitos. Aqui, infelizmente, nessa imagem não dá para ver, mas eles têm texturas, eles são extremamente bem feitos. Há essa possibilidade, há essa interpretação, porque realmente nós não vemos indicadores mais fortes da adoção da moeda enquanto um elemento econômico. Você vai ver algumas falsificações, imitações, mas não numa frequência tão intensa que a gente poderia atribuir a uma presença econômica, né, para uma adoção de um sistema econômico monetário. Então, é interessante pensar nisso. Como eu falei, 15 moedas de ouro, um colar e um bracelete, 13 sólides, 3 auréis. Vale lembrar, os auréis são sempre os mais antigos, porque eles são a primeira denominação, né, de ouro desenvolvida pelo Império Romano nesse período da Antiguidade. Na verdade, ele é trazido de volta, né, e ele é mais utilizado nesse período. E 12 sólides. E encontrado, né, em 1867, e na verdade ele foi encontrado em duas etapas. Uma etapa encontrou 11 moedas e depois numa outra encontraram mais 4. Algumas das moedas em questão, como eu disse, né, se encontra perfuração ou adição de aros de suspensão. 3 dos auréis são perfurados e 4 sólides tiveram seus aros adicionados, né? Como eu falei, são 6 oficinas distintas. Quando nós vamos aí olhar, né, os tipos e as denominações, nós vamos conseguir atribuir a 6 oficinas. O enterramento, como eu disse, né, é algo por volta de 336, afinal nós temos que pensar sempre a última moeda como marcador histórico do fim desse entesouramento. E aí a gente pode fazer ele pode até ser muito posterior, ainda mais como nós não temos um contexto estratigráfico que aí permite a gente estabelecer bonitinho uma cronologia do tesouro enquanto, né, unidade fechada. Então a gente estabelece mais ou menos por volta de 336, mas pode ser muito posterior. E o resquício de bracelete, como eu disse, ele é indicativo de uma marca de peso romano, no caso. Nós temos esse aqui, que é o tesouro de Zardoz, na Polônia, que esse aqui também mostra alguns padrões comuns do tesouro de Gottingen. Moedas com aros de suspensão. No caso aqui nós temos, né, esse primeiro, aqui, se não me falha a memória, são medalhões romanos, que eles adicionaram o aro de suspensão, né? Esses aros de suspensão são extremamente finos, mais uma vez, aqui no caso, dá até para ver na imagem, que há uma textura nos anéis do aro. Nós temos, de novo, a mesma situação, né? Moedas alteradas e um contexto muito possível de exibição delas enquanto marcadores de status dessa elite. Esse tesouro é um tesouro tão misto que ele tem, né, os denários, que foi o primeiro horizonte que eu coloquei, e também tem sólides do século IV e V. Então ele é muito interessante porque ele tem uma manutenção, principalmente dos denários, se a gente pensar, né, eles foram enterrados no século IV e V, no caso no V, né? Então é impressionante você ver o quanto esses denários estão em circulação local, né? A gente falando já 200 anos depois do seu desuso enquanto moeda local, né? A gente colocou aqui, o catálogo na verdade encontrou muito mais moedas, porém só foi possível do seu total catalogar devido, obviamente, à deterioração, à violência, a perdas, porque com esse tipo, né, vai lembrar, foi em 1926, na Segunda Guerra Mundial ficou documentado que houve perdas desse tesouro, né? Então, e perdeu-se até os catálogos, não se perdeu só as moedas. Então se sabe
algumas denominações, a quantidade total, mas não se sabe, não se tem mais. Então, o que ainda existe, o que está catalogado, né, que está dividido entre dois gabinetes, né, o gabinete numismático da Universidade de Berlim e o da Universidade de Varsóvia. E aí, como eu falei, 385 para a saída desses, né, do tesouro. No caso aqui, vendo em consideração os sólides e as moedas, a gente, na verdade, aqui saída não foi a melhor palavra, na verdade foi, né, a tirada de circulação do próprio tesouro, né? A constituição final, o término da montagem desse tesouro termina em 385. Né? A gente coloca aqui, de novo, a hipótese que esse tesouramento está ligado a duas possibilidades de confederações germânicas dentro desse período. Os alamanos e os hunos, que foram as populações que, né, se aliaram para atacar Constantinopla, e a segunda, os ostroganos e, obviamente, o imperador Valentiniano II, na defesa. Levando em consideração a Gética de Jordanes e a mobilidade de certos povos que a gente vê através da arqueologia dos povos locais, é muito possível que tenham sido os ostrogodos e Valentiniano II. Levando em consideração a ideia dos godos enquanto um grande grupo oriental dessas tribos germânicas que esteve em atuação próximo aos territórios do Império do Oriente. Aqui nós temos de novo, eu coloquei mais algumas moedas das alteradas. Aqui você consegue ver que não é um aro com relevo. Ele é produzido aqui fechado, mas ele tem essa textura. De novo, moedas perfuradas. A gente, como eu falei, é a hipótese, né? Não de uma forma de carregar, porque a gente sabe muito bem que existem, né, moedas que são carregadas através de perfurações, mas nesse caso a gente essa hipótese não nos apetece justamente pela falta de estruturas econômicas mais fortes. Então, dessa forma, a gente teria que haver todo um uso econômico e de trocas econômicas muito fortes dentro de demandas a ponto de deles mesmos estabelecerem seus próprios tipos. No caso aqui, a gente não consegue bater o martelo muito bem para delimitar por causa de que as moedas seriam o único suporte. Nós não temos suporte de presença de sítios mercantis ou coisa parecida nos territórios, a ponto de conseguir fazer essa inferência e de ter solidez nessa inferência. Essa aqui é na região do delta do Gdansk, então norte da Polônia, 141 moedas, 140 sólidos e um auréu. Está entre Gordiano III e Teodósio III. Então, de novo, as moedas de ouro elas vão apresentar, né, mais um horizonte já muito diferente. E aí, Alexander Busch vai sentar e vai ter todo um debate sobre a questão da circulação das moedas de ouro e as possíveis rotas. Né? O Solidi teria chegado à Itália, lá recebendo, porque aí a gente tem que pensar já a possibilidade dos entesouramentos. Aqui a gente não está falando necessariamente de uma unidade de moeda. Como seriam, no caso, se a gente pensar a partir da ideia da confederação entre ostrogodos e o rei e o imperador Valentiniano, essas moedas teriam que ter circulado pelo Império Romano, captado essas moedas, entesourado e levado para seus respectivos aliados. Então essa ideia, né, que o Fischer e Sanches propõem já em 2016, parte um pouco disso, dessa possibilidade dessa confederação. O Império teria que fazer uma captação de recursos para pagar o salário destes militares que estavam aliados. Outros, né, essa Rota 2, eles começam a perceber que existem emissões vindas do norte da Gália, mas a rota muda, então explica... a rota muda, mas ela, no final das contas, ela só serve para responder a questão específica das moedas encontradas na Gália. Ela não explica a questão das moedas encontradas no norte da Europa. A rota 3
ela vai encontrar na Pomerânia, Eslováquia e Hungria, mas aqui a gente está falando de territórios ainda do Império Romano. A gente está que esses três países, as suas porções sul, faziam parte, né, da porção oriental, euro-oriental do Império. A Rota 4 seria usar, né, a questão dos subsídios, que esses subsídios, na verdade, eram um jeito de você pagar para não ser atacado. Então, você era meio como uma ameaça, me dá aí o ouro, a gente faz um acordão, a gente fica um tempo sem te atacar. Que é um grande problema desse período, os constantes ataques às fronteiras. E a quinta rota seria, né, já ir para o final do século V, essa possibilidade estaria, né, mais específica ao período dos tesouros do século V. E aí, então, são as possibilidades de interpretação de como esse material foi chegar lá. Vou colocar aqui, as rotas. Bom, né, aqui, rapidamente colocando, quando a gente vai pegar esses povos para entender o que eles são, a gente vai para as fontes literárias e para a arqueologia. Né? Na arqueologia, nas fontes literárias, uma das primeiras menções a esses povos são o Belo Gallicum do Júlio César, que apesar de falar sobre a Guerra da Gália, ele comenta, ele tem escaramuças e conflitos com esses povos germânicos, a qual, né, no latim seria os povos próximos. Né? O Germânia já é Tácito explicando a sociedade. Seria uma sociedade guerreira, né, para Tácito, entre uma elite militar, homens livres, guerreiros menos destacados, que seriam esse processo de constituição, né? A elite militar é a elite que mostra excelência militar, não é só uma elite guerreira, né? E aí os jovens não iniciados e mulheres, né? Guerreiros e sacerdotes seriam, né, os mais destacados. O território é bastante esparso, com vilarejos e agricultura já de subsistência. Que rapidamente, só falando isso, né, a ideia de, né, o século XIX é muito forte com essa questão de fronteiras como uma coisa estática, e isso, né, reflete na leitura do que são as fronteiras do Império Romano. Isso está totalmente errado. É anacrônico, uma vez que Roma não tinha noção de limites. Era tudo a ser conquistado. Então não havia essa ideia de fronteira estática, de fronteira fechada. Eles só não conseguiram ir para além porque eles encontraram resistência militar e excelência militar dos germânicos. Se eles tivessem conseguido conquistar e guerrear, houveram, na primeira, né, entre Otávio Augusto até a final ali dos anos 90 depois de Cristo, houveram tentativas de incursão, de ocupação do território germânico, mas é que eles fracassaram. Não foi por falta de tentar, nem por desejo. Então, a ideia é, as fronteiras, na verdade, elas não existem, elas são meramente marcadores, principalmente para a interação econômica, como a gente pensa o Danúbio e o Rio Reno, e aí todos os estudos sobre fortificações nos trazem isso também, que na verdade, as fortificações, na verdade, elas estão ali porque são meios de você fazer circulação de bens, porque precisa, né? Você precisa manter essas tropas alimentadas. Como você vai fazer isso? Carregando pela terra ou pelas vias fluviais? Então, essa questão já é muito questionada sobre isso, né? Como eu falei, não são marcadores de exclusão. Sierra Whittaker tem um trabalho de 1997 que é o Fronteiras Romanas, Roman Frontiers, acho que é Roman Frontiers, que ele discute essa questão já em 1997, questionando essa visão e trazendo essa nova, que já era uma questão que já estava colocada em choque, se a gente for ver que esse material romano já era encontrado no século XIX e no século XX, começo do século XX, mas a tradição a tradição historiográfica foi muito forte e permaneceu muito vigente para a leitura desses materiais e para a leitura de Roma como, né, uma unidade fechada dentro de si. Como eu falei, província com conceito dual, né? Delimitação espacial, mas ela também é uma delimitação jurídica.
E o jurídico é mais importante até do que o espacial, porque eles mudam. Né? Você vai ter a criação de novas províncias, reestabelecimento de províncias. Então, essa é a questão, né? De poder ideológico, porque cada província vai ter a sua cidade e a sua cidade faz o culto a Roma, porque a urbis é Roma. Então, toda capital de província, ela é uma, né, ideologicamente falando, simbolicamente falando, ela é uma extensão de Roma. Então, tem toda essa questão também, estabelecimento de poder, de marcador de poder. Essa cidade estabelece poder. Por isso que a gente não consegue estabelecer as moedas romanas no norte da Europa como marcador não como uma questão econômica. Porque você precisa de todo esse aparato político, ideológico, jurídico para você conseguir solidamente estabelecer essa economia. Né? Como eu falei, a questão dos rios, a província da Dácia é um exemplo bem interessante, que a cidade de Porolisson, a vila de Porolisson tinha trocas constantes, era mais fácil você conseguir víveres e bens com seus vizinhos do que você tentar puxar do Egito, por exemplo, né? Por uma questão. Então, né, se você pensar que você tinha que dar a volta, né, na Península Ibérica inteira de mar, ou você tinha que cruzar a Península Itálica inteira a pé, mais os Cárpatos, mais... Né? A gente pensando nessa questão fica complicado. Como eu falei, o Limes é visto como uma zona de contato e de controle. Porque aí essa questão, você controla quem vem e quem sai. Você não deixa as pessoas não saírem. Essa é a questão. Você vai ter essa zona de contato e as pessoas vão poder ir. Só que, claro, você precisa do controle, você precisa, por exemplo, de uma aprovação imperial. Então havia... já isso no começo do período imperial, essas pessoas entrando em contato, tendo outorga do imperador para poder entrar em contato. Só aqui um pequeno mapa com, né, os povos germânicos aqui, toda essa região aqui que nós trabalhamos. E aí a gente vai só mostrar aqui rapidamente um pouco da arqueologia. Essas lanças e essas espadas são romanas. E são encontradas em contextos da cultura Przeworsk, que é uma cultura arqueológica do centro da Polônia. Obviamente num contexto funerário de destruição do bem, como, né, levar a humana do morto para o além-vida. E aqui nós temos esse aqui, o centro de um escudo, feito de madeira, ele era feito de ferro. Przeworsk está numa das maiores minas, essa população de ferro da Polônia. Eles já trabalhavam nessa época, no 200, 300 depois de Cristo, com extração de ferro. Aqui um outro elemento, esporas de bronze romanas. Eles eram vistos como, eles eram cavaleiros, né? Tácito comenta, eles eram equestres, não no sentido de ordem equestre meramente simbólico, mas como cavaleiros. Por isso, as esporas. As esporas também são vistas muito em contextos funerários. Aqui já da cultura Wielbark. A cultura Wielbark é uma cultura do delta do Gdansk, no norte da Polônia. E ela é atribuída ao contexto histórico das tribos góticas, que teriam surgido a partir do 200 depois de Cristo no norte da Polônia e descido por migração até os territórios da Ucrânia, e aí divididos em visigodos e ostrogodos. Existe um grande debate se seriam os escandinavos da ilha de Gotland, se seriam só os continentais do norte da Polônia. Eu sou mais inclinado a acreditar que sejam deles. Com povos escandinavos é mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma emergência de estratificação social e esse elemento da troca de presentes no qual a moeda pode estar inserida, ela é um elemento aglutinador. Você começa já a ter uns complexos, complexos reais, que a gente pode chamar, que Gudme-Lundborg, que é um lugar, que esse é um lugar interessante. Gudme é um lugar onde é uma região, na verdade é um vilarejo onde tinha a morada de um rei, e Lundborg seria um porto de circulação que está ligado a Gudme. Se isso é uma economia direta de escambo, ou se é meramente um meio deles chegarem do Báltico
para os territórios, nós não sabemos muito bem, mas há uma presença já de alguma troca econômica, de alguma circulação de bens ali, ainda não de forma, né, monetarizada, mas Gudmund-Lundborg já é um dos primeiros indícios aí já de um início de trocas comerciais. E aí, só terminando, né, como eu falei, assim, né, no resumão de tudo isso, ação direta dos agentes do Império, né, como eu falei, Roma tinha suas demandas, e isso nunca é questionado. A questão é, o que significa para os povos locais? E aí essa questão, uma das, né, podem ser feitas dessas questões, ação direta do Império, demanda do Império, ou uma busca dos povos locais por essas moedas. Ataques, saques, né, toda a disputa e todo o histórico da incapacidade de Roma, né, lidar com a sua fronteira continental europeia é notório. Então, essa é uma questão a ser ponderada. Mas, em linhas gerais, as moedas vão ocorrer dessas duas formas. Parcerias também, né, como a gente falou, né, circulação, tributos, circulação intrapovos também, isso a gente não pode ignorar a agência local e o desejo, né, e as trocas locais. Essa, como eu falei, essa reciprocidade do clientelismo. E aí nós temos vários momentos históricos que nós vamos ter essas uniões desses povos, né? Confederação Sueva, que é colocada por César no comentário do Belo Gálico, os vândalos, os góticos, os hunos, né? Os hunos se unindo, no caso, aos ostrogodos, os vândalos sempre foram uma confederação também que vai acabar se unindo. E é isso. No final, espero ter... Acabei passando um pouco. Mas é que difícil quando a gente